Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Clark e eu ajudo profissionais de beleza a destravarem e impulsionarem suas carreiras através desses conteúdos aqui nesse canal. Então já se inscreve aí, ativa as notificações para você receber mais vídeos como esse. O vídeo de hoje eu vou direto ao tema. Eu quero falar sobre a relação de profissionais de beleza, né, cabeleireiros, designers, todos os profissionais que trabalham em salão de beleza ou profissões relacionadas à beleza e o esporte. Durante a minha vida toda eu pratiquei esporte de forma amadora, mas durante muitos anos também com intuito de competir, né? Competição amadora de esporte, especificamente o triatlon, que é uma modalidade que na verdade é um esporte, né, que envolve 3 modalidades de natação, ciclismo, bicicleta e corrida. Então hoje, como a vida vai mudando, né? Hoje eu já tenho 44 anos e muda muita coisa na nossa vida. Eu estava há muito tempo sem pedalar de bicicleta, eu não faço mais, não participo mais com frequência de competições. E um amigo meu de muito tempo que treinava comigo falou: "Pô, Bruno, vamos aí, tá a fim de pedalar hoje?" E aí eu falei: "Tá bom, vamos." E eu moro aqui no Rio de Janeiro e a gente costuma pedalar muito aqui num lugar chamado Vista Chinesa, que é subindo pelo Jardim Botânico. É uma subida, são mais ou menos 4 km de subida, aí depois tem mais uma descida até o Alto da Boa Vista, né? Aí tem mais uma subidinha de 4 km, e aí chega até o Alto da Boa Vista. Se você quiser, você pode continuar indo para o Cristo Redentor, Floresta da Tijuca, ou voltar. Então tá bom, vamos lá até o Alto da Boa Vista. E aí beleza, assim, eu não sou um cara sedentário, né? Nunca parei de praticar esporte. E aí a gente foi, e aí me deu a ideia de fazer esse vídeo para fazer essa relação, né, entre o esporte e trabalho, especificamente para nossa área, que é beleza, né? Se você não sabe, eu tenho um salão de beleza aqui no Rio de Janeiro já há 16 anos. Estou à frente do salão, não sou profissional da beleza, cabeleireiro ou afins. Atuo, né, somente na área da gestão. E ao longo desses anos a gente já formou muito profissionais que começaram do zero e faturaram mais de 50 mil, 60 mil reais por mês. E durante esse tempo todo eu pude aprender um pouco, né, de como esses profissionais chegaram até lá, por que eles chegaram até lá e por que outros com as mesmas condições não chegam. Então, só para não fugir do assunto, né, vamos direto ao ponto. Eu percebi durante a minha vida trabalhando em empresas multinacionais antes e depois dessa transição de carreira que eu fiz para salão, uma diferença muito grande, né, entre os tipos de profissionais, né, que trabalham em empresas multinacionais, que geralmente fizeram uma faculdade, né, um curso superior nas mais diversas áreas, até porque essas empresas exigem, e os profissionais da beleza. Ah, tá bom, mas o que isso tem a ver com esporte? A primeiro modo, assim, nada a ver. Mas se você analisar bem, o esporte, quando você pratica assim, ele com um pouco mais de seriedade, ou mesmo quando a gente é pequenininho, tem aquela coisa da disciplina, né? Disciplina, rotina, fazer aquela coisa todo dia, seguir, né, um passo a passo, aprender. Quando é um esporte de competição, você tem que aprender a ganhar, aprender a perder, que é difícil também. Às vezes ganhar é mais difícil do que perder, porque quando você começa a ganhar, você não quer mais perder. Então, você tem que aprender a lidar com essas situações. E aí, quando você resolve praticar esse esporte de forma mais séria, né, e participar de competições, eu mesmo participei de muitas competições, aqui tem um pouco das medalhas, de troféus que eu ganhei. Isso aqui não deve ter nem um quarto aqui de medalha que eu acumulei na minha vida, dessas competições que eu participei de triatlon e corrida de rua e natação. Então, quando você se inscreve para uma competição e fala assim, vou fazer essa competição, você já liga um botão na tua cabeça de que você não está indo lá a passeio. A competição até vira uma forma de você
criar uma viagem, por exemplo. Eu quero viajar eu quero competir isso aqui, vou aproveitar que eu vou escolher um lugar legal, vou para, sei lá, para Miami, vou competir lá, um Ironman, ou vou para Florianópolis, ou vou para qualquer lugar do mundo, né, correr uma maratona, uma simples corrida de rua. E aí você junta os dois, né? O negócio da competição, que vai um grupo de amigos, e uma viagem de férias ou de final de semana, se for um lugar mais perto. Então você tem que ter uma série de programação, de planejamento, tanto da sua performance, né? Porque você vai fazer uma competição por menos expectativa que você gera em você. Dependendo da competição, você tem que, no mínimo, você quer no mínimo completar ela, porque você gastou dinheiro com inscrição, com passagem, com hotel, né, com deslocamento, com alimentação. Às vezes, abriu mão de ficar com a sua família, ou se você for viajar com a família, ou abriu mão de trabalho para poder executar aquilo que você planejou. Né? Então, ninguém gosta de planejar uma coisa e não conseguir cumprir. Né? Então, independente de resultado de performance, você precisa de um planejamento e você bota aquilo na sua cabeça que você vai atingir aquele seu objetivo. Não estou nem falando assim de disputar colocação de primeiros lugares, pódio, não. Estou falando a sua performance individual. E aí você está entendendo, tá bom, até agora eu não entendi o que isso tem a ver com cabeleireiro, com salão de beleza. O cabeleireiro, o profissional da beleza, em geral, acontece muito de ser, tá? Eu não estou generalizando, tá? Mas muitos profissionais, assim como em outras profissões, às vezes não se encontram, né? O cara vai vendedor de uma loja ou vai fazer alguma coisa. A gente vê vários casos, né, de profissionais que começaram a trabalhar nas mais diversas áreas e migraram para a área da beleza, de cabeleireiro, né? Mas tem também aqueles talentos que o cara nasceu querendo cortar cabelo ou pintar cabelo, já fazia na vizinha, fazia na mãe, fazia na irmã, e a vida do cara era aquilo, tá? Mas isso aí a gente sabe que, como em todas as profissões, é um percentual muito pequeno. Então essas pessoas que resolvem virar, né, profissional da beleza, não existe uma faculdade ainda formal sobre dessa profissão, de formação dessa profissão. A gente sabe que tem diversos cursos profissionalizantes dessa profissão, mais ou menos, sei lá, de 1 ano, às vezes até uns menos, e aí depois vai fazendo cursos de aperfeiçoamento, tá? Eu não estou dizendo aqui que não é uma profissão que a pessoa não precisa estudar e se preparar para ela, muito pelo contrário, tá? Até pela escassez de cursos muito bem estruturados para isso, a pessoa acaba tendo que ficar no pinga-pinga, né? Acha um curso ali, faz uma outra extensão ali, faz um workshop ali, mão na massa no salão, vê os outros fazendo, começa como auxiliar e aí vai aprendendo, se desenvolvendo, tá? Só que aí a diferença é que quando você faz uma faculdade dessas tradicionais, você tem uma cobrança que, independente de você se cobrar, querer muito aquilo, você naturalmente é cobrado, você tem que passar, você tem várias matérias, você tem que passar naquelas matérias, você tem prova, você tem apresentações, final de curso, você tem que fazer aqueles relatórios, né, aquelas apresentações de final de curso. E na profissão de cabeleireiro não tem isso. Você, obviamente, você tem uma cobrança, só que o que eu vejo e vi ao longo desses muitos anos é que o profissional, ele chega formado, aprendiz ali, iniciante, com um nível de exigência até às vezes dele mesmo muito pequeno. E aí ele começa a trabalhar em um salão e aí começa a ganhar um dinheirinho, de repente, que ele não imaginava que ia ganhar. Eu falo isso muito tomando por base o meu salão, tá? Que eu vejo. Às vezes a gente contrata profissionais novos na área ou já antigos e eles vêm e se contentam com muito pouco. Chega ali, faz, às vezes ele ganha mais, vamos dizer, o dobro do que ele ganhava no outro lugar, no primeiro mês, no segundo, e ele se contenta com aquilo e acha aquilo normal e aquilo tá ótimo para ele. Ele não busca um a mais. E aí ele não faz cursos extras para se aprimorar. Ele simplesmente se acomoda naquilo que ele já faz e para ele aquilo tá bom. E isso
E muitas vezes também a falta de progresso desses profissionais, que não são todos, mas são sim a maioria, é por falta de disciplina e dessa vontade de querer mais, que é uma coisa que o esporte dá. Então, eu não vejo muitos profissionais que têm uma base de formação de querer ganhar, de querer vencer. Não os outros, mas ele mesmo, sabe? De querer se superar, de querer... E não é assim, negócio de motivacional, não. É uma coisa de vida, sabe? Da pessoa querer ser melhor, querer subir para um próximo nível, olhar alguém que é uma referência ou que admira e que tem uma vida que você de repente gostaria de ter e fazer por onde ou buscar um caminho para poder ser daquele jeito. Então, assim, o esporte, ele molda as pessoas dessa forma, né? Não estou falando assim que o cara tem que ser exagerado, né? De repente, igual eu era, tá? Não sei se eu era exagerado ou não, muita gente achava que era, porque eu gostava muito de fazer aquilo e eu me dedicava muito nisso. Mas eu tô falando assim da disciplina, né? Da rotina, de saber se frustrar, saber perder, saber competir. Eu vejo muito profissional, já tive diversos casos de profissionais que estão no salão e tem medo da competição. De repente ele faz um serviço de, vamos supor, profissional que fazia um serviço de um tratamento lá específico para cabelo, ou funcionário que uma profissional de estética que faz a parte de estética mesmo, né? E eles não quererem admitir que tenham outros profissionais daquele mesmo segmento que faz aquela mesma coisa que ela faz, ou que ele faz, dentro do salão. Por quê? Né? Por causa de um medo de escassez, de faltar cliente para ele ou para ela, ou simplesmente não ter cliente para ela, porque vai causar uma disputa. Seria a mesma coisa de eu me inscrever numa competição que tem centenas de pessoas competindo, dos mais diversos níveis, e eu ver um outro atleta e falar assim, eu não quero que ele entre nessa competição não, porque ele vai me atrapalhar. Eu quero ganhar a competição, eu quero chegar em primeiro e ele é melhor que eu. E diversas vezes, quando eu participava de campeonatos assim, estaduais, de triatlon que eram menores, você via a lista de inscritos. E eu ficava lá olhando na lista para ver quem estava inscrito, não assim com medo ou se eu ia entrar ou não, já estava inscrito, mas para estudar os meus adversários, para saber como que eu ia me posicionar, que estratégia que eu ia fazer, porque eu já sabia que aquele cara ali corria parecido comigo, mas ele nadava pior do que eu. Então eu sabia que se eu saísse da natação na frente dele, eu tinha uma chance de escapar dele e aí poder montar minha estratégia para poder vencer ele. Mas eu sabia que seria impossível eu ganhar aquela competição porque tinham atletas muito melhores que eu e que não tem assim, a menor condição de eu ganhar. Mas dentro do que eu estava disposto a fazer e das condições físicas de performance que eu tinha, eu queria pegar aquela posição e eu ia brigar com aquela galera que eu sabia que era do meu nível, mas querendo disputar com eles e não querendo que eles morressem ou sumissem para eu poder ganhar, entendeu? Então assim, isso em salão de beleza acontece muito, muito, a disputa por, vamos dizer assim, pela vez ou pela cliente com outro profissional, porque o profissional não se sente capaz, no fundo ele não se sente capaz de conquistar uma clientela de que ele dependa única e exclusivamente dele. Ele fica sempre dependendo dos outros, no caso do salão, né, da vez, para poder alimentar ele com o cliente, e a partir do momento que tem um outro profissional ali, vai dividir com ele aquela cliente que ele vai deixar de atender, afetando no salário dele no final do mês. E aí eu já tive muito problema sério, inclusive de ameaça de profissional sair se um outro profissional do mesmo segmento dele entrasse. Às vezes escutava que a gente ia contratar alguém, aí fala assim, se ele entrar eu saio. Porque, ou então,
a gente trazia alguém de fora para fazer um atendimento e aí o profissional se sentia ofendidíssimo porque eu tô aqui sempre e não sei o que, vocês não me valorizam. Cara, isso aí é o maior, assim, absurdo que eu já vi. Porque o profissional, ele tem que se garantir naquilo que ele faz, independentemente de quem está ali disputando com ele. E, inclusive, até para somar, para ver, falando, pô, por que eu tô perdendo o cliente por causa que esse profissional entrou aqui? Ele é melhor que eu? O que eu tenho que fazer para ser igual a ele? Ou para ser melhor do que ele? Isso aí seria uma coisa saudável, entendeu? Ver o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo, o que você deixava de fazer, que ele faz. Eu sempre na minha vida de atleta, quando eu ia fazer os treinos, eu não gostava de treinar sozinho, né? Tem gente que adora treinar sozinho, só com o relógio e contando. Eu sempre gostei de treinar com gente. Hoje mesmo eu tenho um grupo de natação que a gente treina sempre junto. E eu sempre queria os caras que fossem pelo menos iguais ou melhor do que eu, para eu ter uma referência do que eu posso melhorar e evoluir naquela modalidade. E não ficar treinando com um cara pior do que eu, ganhando todos os treinos, é o que a gente chama de leão de treino. O cara ganha todos os treinos, se sente, o ego dele fica lá em cima, porque ele está batendo, entre aspas, em alguém. E aí chega na hora da competição, ele vai apanhar de todo mundo, porque na competição não vai estar ele, aquele companheiro dele de treino. Vai estar ele mais uma multidão de gente que você nunca viu treinar, não sabe quem é, e muito mais bem preparado do que você. Então, no salão, é isso. O profissional, ele fica com esse receio, ele não foi moldado, lapidado para ter essa disciplina de estar sempre querendo ser melhor do que ele era antes. Quando aparece uma novidade, um curso novo, ou uma tecnologia nova que tem que aprender. Hoje em dia a gente tem aí um monte de tecnologia de marketing digital, né, de Instagram, de YouTube mesmo, de redes sociais, que o profissional precisa se desenvolver para poder se manter, não digo nem evoluir não, tá? Nem aumentar não, se manter num patamar de desempenho comercial, vamos dizer assim, que vai refletir no salário dele, no comissionamento dele no final do mês, que eles têm preguiça de quererem aprender. Ficam engessados, fazendo mais do mesmo, em vez de aprender coisas novas. Então isso é muito prejudicial, isso é muito nocivo, porque você fica estagnado ali, vem uma nova geração e te engole, né? Porque eles vêm atropelando, eles vêm dispostos, fresquinhos, sem ranço, sem medo do novo, e conseguem, às vezes, num período muito menor de tempo, chegar num nível que um profissional que está aí há 20 anos de salão nunca chegou nem perto de conseguir. E aí, esse profissional vê tudo isso acontecendo várias vezes e ainda assim ele cria um monte de desculpas para poder não querer aprender, porque nunca é tarde para aprender. Ao contrário da vida esportiva, que dependendo da modalidade vai te limitando, um cara de 40 anos, de 50 anos, ele não vai ter a mesma força e velocidade de um garoto de 20 anos. Então, assim, ele pode se manter competitivo sim, dentro da sua categoria, da sua faixa ali. Às vezes o cara é um fenômeno diferenciado, ainda consegue, né, fazer uma frente com pessoas mais novas, mas não vai, é limitado, fisicamente é limitado. O profissional da beleza não tem essa limitação do tempo. Só o dia que ele realmente não aguentar mais ficar em pé, ou tiver problemas sérios de saúde que não permitam mais ele trabalhar. Mas o profissional, ele pode sim e deve continuar aprendendo para manter uma evolução dentro dos padrões que o mundo, que o mercado de trabalho exigem. Então eu sempre falo isso para os meus profissionais, para eles não pararem, porque a gente vê quem está subindo, quem está estagnado e quem está decaindo. Tem profissional que começa a cair. Além dele não conseguir angariar novos clientes, porque simplesmente ele não se vende, ele não tem rede social, ele não tem provas sociais, o relacionamento dele vai ficando cada vez mais escasso. Ele, além de não conseguir angariar novos clientes, ele começa a perder clientes,
cliente que vai para um outro profissional, cliente que se muda, e aí quando ele abre os olhos, ele está faturando metade ou menos da metade do que ele faturava antigamente, porque ele está ficando para trás na corrida do tempo, né? Você pode dizer assim, do tempo. Então, independentemente de ter feito curso superior, onde você foi ali muito cobrado, muito exigido, com horário, com dedicação, com testes, com provas, com prazos, o esporte, que não é um curso superior, qualquer pessoa pode fazer o esporte, praticar desde criança, ele te molda também nisso, né? Até em caráter, em saber competir, em ter lealdade, em ter integridade com as pessoas que estão em volta de você, com as pessoas que estão contra você, que você leva isso para a vida profissional. E no meu caso, né, que eu trabalho na área de gestão, isso me ajudou muito. Na pandemia agora a gente teve um exemplo que é muito condizente com isso. A gente foi lá no fundo do poço e tivemos que nos reerguer para poder continuar vivos e depois voltar a uma, vamos dizer assim, uma forma, né, física, que no caso seja uma forma financeira, de saúde da empresa, para poder continuar enquanto a gente viu um monte de empresa quebrando. É o que acontece numa prova de longa distância, por exemplo, uma maratona, que são 42 km correndo, uma prova de mais de 3 horas, né, nível amador falando. Ou um Ironman, que é uma prova que você dura o dia inteiro competindo. Você larga às 7 horas da manhã e termina de noite. Porque você nada quase 4 km, pedala 180 km de bicicleta e corre 42. Imagina a quantidade de coisa que pode dar errada numa prova dessa. Você pode começar chegar na prova ter uma dor de barriga, fez uma alimentação errada, ficar gripado na véspera, ter problema com o seu equipamento, com a sua bicicleta. Tudo pode acontecer, não conseguir dormir de ansiedade à noite. O tempo tá chovendo no dia seguinte, você não contava que ia estar chovendo. O mar tá batendo muito vento. Aí você tem que ir lidando com todas essas coisas que podem acontecer com você para você cumprir o teu objetivo. E aí beleza, você vai lá, larga na prova, e aí você não consegue se alimentar direito, não consegue se hidratar direito, começa a ter cãibra. E aí, você vai abandonar a prova? Você gastou uma grana com a inscrição, você gastou 3 meses se preparando especificamente para aquela prova. Você, de certa forma, apesar de não precisar, você quer dar satisfação para alguém, para os seus familiares, para sua mulher, para o seu marido, para os seus filhos, que você se dedicou, e vai chegar ali no meio do caminho e você vai entregar os pontos. Então você vai criando vários planos. Você tem um plano A, o plano A é chegar e completar naquele tempo. Aí tem o plano B, que é fazer um tempo um pouco pior. Plano C é só completar, né? E o plano D é você desistir se acontecer uma coisa muito grave, assim, que for afetar a sua integridade física, e aí realmente também você não tem que bancar o herói. Mas assim, isso daí vai fazendo você criar na sua cabeça um monte de caminhos e de alternativas para você alcançar o seu objetivo. Aí então você está muito cansado, você está estafado, você forçou muito no início, e aí o que você faz? Você para? Não, você vai andando. Meu treinador ensinava isso, vai andando, não para, anda, se alimenta, se hidrata, come. Daqui a pouco, seu corpo começa a recuperar, porque você foi treinado para aquilo. Então o seu corpo se recupera, acaba a cãibra, você toma um Advil, toma um negócio que a gente carregava, e nada ilegal não, tá? Não era droga não, era coisa tudo válido. Para você poder se recuperar. Aí daqui a pouco você se recuperava, tua cabeça tá lá em cima de novo, você já tá acelerando, passando de novo um monte de adversário que você vê andando pelo caminho lá também, tropeçando, e voltava para a prova. E isso aí é o que acontece no nosso trabalho. A gente tá lá, teve a pandemia, e aí, fecha, não fecha, e agora? Cobrando aluguel, tendo que pagar imposto, tendo que pagar funcionário, na hora que volta cheio de impedimentos, só pode abrir metade, só pode trabalhar com não sei quantas pessoas. E aí, o que você faz? Né? Aí você vai criando essa resiliência de acreditar em você, no seu potencial, nas pessoas que estão com você, para poder fazer a coisa acontecer e chegar lá no seu objetivo lá na frente. Então, aí você vê o profissional que chega, trabalhou um mês, aí um mês foi um pouquinho ruim, aí já desanima, aí fala que tá desanimado, que o salão tá ruim, que a gerente é ruim,
que os auxiliares estão ruins, que as clientes são ruins, que a economia está ruim, nada é a culpa dele. E aí ele desiste, aí fala que está desanimado. Ah não, estou muito desanimado. Então assim, mas o profissional ainda pode se dar o luxo de estar desanimado. Se ele é um dono de salão, ele não pode se dar esse luxo. Ah, estou desanimado. Você não pode simplesmente pegar suas coisas e sair. Então isso aí é muita bagagem que a gente tem que ter para a gente chegar, vamos dizer assim, intacto não, né? Para a gente chegar vivo em momentos como esse da nossa vida. E é graças a um passado que a gente tem de aprendizado, de histórico, de perseverança para criar essa resiliência na gente, né? Resiliência é a capacidade que um material tem de quando ele sofre uma tentativa de conformação, né? De quebra, de envergar, dele voltar ao seu estado natural. Então é isso, a gente está aqui vivo hoje, graças a Deus e graças a tudo que a gente passou para poder chegar até aqui. Então isso aí é o que eu queria passar para vocês, né? Você que é cabeleireiro, profissional da beleza, que você de repente que nunca fez um curso, né, superior ou algum outro curso que você foi muito cobrado para fazer, não pense que a vida vai ser mais fácil por causa disso. Então o meu recado hoje que eu queria dar era esse, né? Esse pensamento aí a relação do esporte com a profissão, né? Eu sei que tem muitos profissionais hoje em dia que malham, né? Que tá na moda, malhar, saudável, mas é muito mais por uma parte estética, né? Mas assim, isso é bom também, é válido, porque ele coloca aquilo como objetivo. Então ele sabe que se ele não for na academia 5 vezes na semana, se ele escorregar na dieta ou coisa parecida, ele não vai chegar num objetivo estético, vamos dizer assim, né, de corpo, que ele intenciona chegar. Então isso é um pouquinho do que acontece na parte esportiva de competição. No caso, você não está competindo com ninguém, mas você colocou um objetivo para você mesmo. Então, isso é um pouquinho do ideal do esporte que eu acho que todo mundo deveria ter, né? Independente de já ter feito ou não, de ter isso na cabeça, de que para você chegar no seu objetivo, você tem várias etapas a cumprir e você precisa cumprir aquelas etapas, você não pode pular elas. Então, chegar em salão, horário atrasado, faltar, ficar desmotivado por 1 milhão de motivos, não querer disputar cliente com outro profissional no mesmo lugar por achar que o outro profissional vai pegar os seus clientes. Se você acha isso, é hora de você correr atrás, correr e se fazer melhor do que os outros para poder se garantir. O profissional tem que se garantir. Ele não pode... Senão você vai fazer, sabe o quê? Você vai sair do salão, aí você vai para um salão com nível pior. Aí você vai ser o melhor dos piores. O que é melhor? Eu sempre preferi ser o pior dos melhores do que o melhor dos piores. Porque em algum momento você vai... É igual uma pirâmide, né? Não é todo mundo que é bom. A base aqui, ó, é um monte de gente, né? O nível mais fraco. E aí, para você ter os tops, vai afunilando. Não existe vários recordistas mundiais, é um só. Só que naquele topozinho de pirâmide ali, que você escolhe onde você quer. Ah, tudo bem, eu não quero ser, não tenho intenção de ser o melhor do mundo, nem tenho que querer ser. Mas assim, você pode escolher um nível ali alto para você poder querer se enquadrar. Senão, você vai ficar lá embaixo, na base da pirâmide, e vai ser sempre aquele profissional mediano, né? Mediano para baixo. Que também assim, tudo bem, não tô dizendo que tá errado não. Só não queira ter a vida, ter a clientela e ter os benefícios que um profissional que passou
por uma trajetória diferente da sua e mais difícil, porque não é fácil você enfrentar tudo isso para chegar lá, né? Treino, a dedicação, o compromisso, a rotina, abrir mão de um monte de coisa, enquanto você está lá no bem bom, chegando lá no salão na hora que tem que chegar, aí vai na hora que vai embora, e aí falta, aí final de semana, vou viajar, carnaval, o salão tá bombando, não quero curtir, no ano novo também, enquanto você não tem cliente ainda, precisa de cliente nova, e aí depois chega no outro ano, tá lá você, um dos piores do salão, e o teu colega do lado, que estava lá no início ralando, adquirindo um monte de clientes, tá bombando, rico, ganhando dinheiro, evoluindo cada vez mais, e você continua na mesma, tá? Então, se você curtiu esse vídeo, eu sei que às vezes é um vídeo um pouco duro, né? Tem gente que não gosta de ouvir verdades, mas a minha vontade hoje, a minha missão depois desses 16 anos à frente do salão, é justamente ajudar você, profissional, a impulsionar a sua carreira. O que você tem que fazer para poder chegar lá? Porque eu sei os profissionais que já trabalharam comigo, os que deram certo e os que não deram. Então, eu fui fazendo, analisando, né, tudo que eles faziam e também ajudando, né, dando dica, falando, faz isso, faz aquilo, vamos por esse lado aqui, faz assim, faz assado, para poder ele chegar num nível que me interessa como gestor de salão e que também interessa a ele, obviamente. E queria eu que todo dono de salão, gestor de salão, fizesse um pouco disso do que eu faço, porque teriam muito mais profissionais qualificados e bons para trabalharem nos salões, porque o que a gente mais vê hoje em dia é profissional desqualificado, correndo atrás de lugar para trabalhar, e aí às vezes ganha oportunidade, não entrega aquilo que é necessário pro lugar, para pagar os custos do lugar, e aí a gente fica aí buscando aquele desespero, e aí tem que pegar um profissional do zero para formar, porque simplesmente não tem profissional habilitado não, mas qualificado para poder trabalhar num nível que a gente acha que é o certo, tá bom? Beleza, valeu, até o próximo vídeo.